Boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 31 de agosto do ano da graça de 2021, vamos finalizar as leituras do livro do lubanense Cândido Figueiredo, Os Meus Serões. Vamos incidir sobre o 18º capítulo, o último desta obra, que nos deu muito gosto em divulgar e que permitiu aos lubanenses, e não só, conhecerem melhor, aliás, conheceram pela pena do próprio, a sua vida e a sua obra. Portanto, hoje será a última gravação. Vamos então dar início à leitura do capítulo 18, que tem como subtítulo No Caminho da Justiça. Passo então à leitura. Foi preciso chegar ao século XX, quando eu já passava dos 50 anos, para que eu pudesse libertar-me da subalternidade de segundo oficial de secretaria, a que me vi condenado ilegalmente durante 2 decénios. Tendo-se aberto concurso para o provimento de um lugar de primeiro oficial na mesma secretaria, a da Justiça, fui admitido ao concurso e obtive a primeira classificação, de que resultou nomearem-me primeiro oficial. Pouco tempo depois, fui promovido a chefe de repartição e, nesta qualidade, por várias vezes tive de exercer interinamente as funções de diretor-geral. É que o diretor-geral efetivo, o conselheiro Albano de Melo, como pertencia ao Partido Progressista, saía para a sua casa de Águeda sempre que o Ministro da Justiça era regenerador ou quando as saudades da terra para lá o atraíam, o que várias vezes sucedeu. Em qualquer caso, como eu era o funcionário mais graduado, depois do diretor-geral, e como eu não tinha cor partidária, que pusesse qualquer ministro de sobreaviso a meu respeito, chamavam-me frequentemente ao exercício das funções diretoriais. Vigorava ainda a monarquia em Portugal e, nesse tempo, às funções de diretor-geral era anexa a chamada Carta de Conselho, e por isso muita gente me tratava por conselheiro, com desaprazimento meu, visto que eu não tinha nem pretendia o título. No Tribunal de Contas, porém, especialmente o secretário-geral, conselheiro Ferreira Lobo, entendia-se que, por direito próprio, eu devia receber o título do Conselho, porque, embora eu fosse diretor-geral interino, o título não era anexo à pessoa do diretor, mas às funções do diretor. No gabinete do Ministro do Reino, que era o Ferreira do Amaral, e tinha por secretário o conselheiro Ernesto de Vasconcelos, secundava-se o parecer do Tribunal de Contas e foi resolvido agraciarem-me com a Carta de Conselho. Como eu não tinha culpa das disposições da lei, e a mercê, sendo anexa a determinado cargo, não obrigava a pagamentos de selo e emolumentos. Não tratei de protestar. Mas sem que eu o soubesse, o conselheiro Artur Fevereiro, secretário-geral do Ministério do Reino, discordava do Tribunal de Contas, sustentando que o título de conselho era anexo às funções de diretor-geral efetivo e não de diretor-geral interino, e sugerindo que, dando-se-me o título, outros fundamentos o poderiam justificar. Para se evitarem divergências posteriores, o Ministro do Reino referendou o decreto que me conferia o título do Conselho sem referência às minhas funções de diretor-geral, mas sim aos meus distintos serviços no exercício das minhas funções do Ministério da Justiça. Estranhei, contrariado, os termos do decreto, que parecia obrigar-me a pagamento de direitos de mercê e emolumentos, mas ponderaram-me que, dada tal exigência, eu poderia reclamar, estribando-me no exercício das funções de diretor-geral e devia ser atendido. Efetivamente, deu-se a exigência e reclamei contra ela pelos meios legais. O Ministro das Finanças, Dr. Sidónio Paes, a quem pessoalmente expus o meu caso, inclinou-se a que eu tinha razão, mas aguardava as indicações das repartições competentes. Estas iam adiando o processo, significando-me, contudo, que a solução poderia ser-me favorável, tanto mais que se achavam pendentes outras reclamações, perfeitamente análogas, em que eram interessadas importantes personagens políticas. A questão ia-se procrastinando e chamei para ela a atenção do chefe do governo, Dr. Afonso Costa, que me tratava habitualmente com muita amabilidade. Não, senhor, dizia-me ele, fingindo severo, há de pagar os direitos de mercê. É o castigo de ter aceitado a graça. Mas eu não aceitei tal qual me concederam. Não discuta que eu não transijo. Não discuta que eu não transijo. E acabou-se. Paguei e não pensei mais nisso. Ao proclamar-se a República em 1910, os diretores-gerais do Ministério da Justiça haviam desaparecido, mas as repartições do Ministério não podiam nem deviam deixar de funcionar, sob pena de graves prejuízos para o Estado e para os cidadãos.
E por isso, no dia imediato ou daquela proclamação, dirigi-me ao Ministério para continuar a exercer a chefia da minha repartição, enquanto me permitissem os poderes constituídos. Mas achei fechado o Ministério, talvez porque o pessoal, maior e menor, se arreceara de comparecer, por não haver ainda perfeita tranquilidade nas ruas. Não voltei logo para casa. Mandei perguntar ao general Correia Barreto, ministro da Guerra, se o Ministério da Justiça se não podia abrir ou se eu não poderia entrar na minha repartição onde eu deixara serviços pendentes. O ministro da Guerra fez abrir o Ministério da Justiça e mandou-me dizer que eu e os meus empregados poderíamos entrar e trabalhar. No dia seguinte, entrava ali o ministro da Justiça e, visto que dos funcionários em serviço eu era o mais graduado, a ele me apresentei, com o pessoal do Ministério, assegurando-lhe que os serviços do Estado ali teriam sempre a mais zelosa e leal execução. À míngua de diretor-geral efetivo, o ministro investiu-me nas funções de diretor-geral interino, até que um dia me chamou de parte para me dizer: tenho de preencher o lugar vago de diretor-geral. Em circunstâncias normais, o Cândido Figueiredo, pelos seus largos e distintos serviços, pelo seu caráter, etc., devia preencher aquele lugar. Mas estamos num período revolucionário, em que é preciso dar força à República. E, neste momento, o povo republicano exige que os lugares superiores da administração pública sejam só confiados a quem todos saibam que hajam trabalhado para a República. Mas, tanto eu como os meus colegas no governo reconhecemos as suas qualidades e méritos, e não se perderá qualquer ocasião de lhe sermos agradáveis. Impressionou-me esta espontânea declaração do chefe do governo e ministro da Justiça, sobretudo por vir de um homem que não peca por lisonjeiro nem por enternecimentos convencionais, além de que transmitiu, a meu respeito, os seus sentimentos de estima ao diretor-geral, que ele depois nomeou, o Dr. Germano Martins, que é realmente um dos meus provados e excelentes amigos. Decorreram anos e, como pela reorganização do Ministério da Justiça de 28 de novembro de 1918, se restabelecesse o antigo lugar de subdiretor-geral, houve, por bem, o governo nomear-me para este lugar, por decreto de 28 de janeiro de 1919. De maneira que, se eu fosse suscetível de vaidades femininas ou de amor a lantejoulas baratas, julgaria subejamente compensados os meus 20 anos de modesto segundo oficial pela categoria vistosa de subdiretor-geral com que as boas fadas me brindaram ao anoitecer de uma laboriosa existência. O que fica dito em todas as páginas precedentes não é fábula, mas tem moralidade. Há um homem que estudou e trabalhou toda a vida, como os que mais estudam e trabalham. Serviu o melhor que pôde o seu país e as letras. Dizem que a língua de nossos pais lhe deve laboriosa e longa dedicação. Raríssimo escritor português terá deixado maior número de publicações comprovativas de prestadios esforços. Esse homem atravessou crises lastimosas por deficiência de recursos materiais para uma família numerosa e, chegando aos seus últimos anos, lembrou-se de inventariar todos os seus haveres para os distribuir por seus filhos. O inventário, porém, ficou reduzido a uma única verba, que é este livro de memórias. Repartam-no os herdeiros como puderem, que a herança não dá para mais. E como os bons exemplos não devem cair em cesto roto, bom será que os herdeiros não enveredem pela burocracia nem pelas letras. O empregado público, amesendando-se à carteira, não faz greves e ganha 4 vinténs para o pão de 8 pessoas. E o literato dirá coisas muito bonitas ou muito exatas, fará maravilhas de estilo, descobrirá mananciais de ouro para algum editor, terá coroas e palmas e apoteoses, mas o merceeiro e o alfaiate envenenam-lhe a existência, se o literato não herdou o antídoto envolto em inscrições da Junta do Crédito Público ou se o não foi buscar à farmácia dos casamentos de conveniência. Portanto, e segundo as lições da experiência, o Lusíada, que não nasceu nem casou ao pé de um cofre recheado de coisas eloquentes e não pode ou não deseja passar a vida de costa direita, tem um de 2 caminhos a seguir: ou do operário, que impõe os seus méritos e faz valer os seus serviços, ou do merceeiro, que vende como entende a sua mercância e que nunca pode perder, ainda que caia ao carmo e a trindade. Se eu fosse estucador ou logista, não estaria agora a conversar, por escrito, com os meus rapazes e os meus amigos, mas certamente nunca me teria faltado o tempero na panela. Os meus nervos estariam no seu lugar e, por pouco que eu deixasse aos meus filhos, mais alguma coisa seria que as descozidas páginas deste livro. Mas cada um dá o que tem, e mais de um olhar piedoso e amigo virá pousar
interessado ou distraído nas pobres páginas de Os Meus Serões. E assim termino a leitura do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. O autor revela neste último capítulo a sua amargura, a sua tristeza pelo seu percurso de vida, ou por algum do seu percurso de vida, uma vez que não lhe viu serem dados créditos, os merecidos créditos, pelo seu labor e pelo seu trabalho em prol da língua portuguesa, em prol da justiça, e acabou por ser, e acaba por desabafar para os seus leitores e para os seus familiares, que de facto vai acabar a vida de forma amargurada. Vamos agora, depois de finalizar a leitura, portanto isto foi o último capítulo deste livro, desta autobiografia, foi o capítulo 18. O capítulo 19 já não tem a ver exatamente com a autobiografia, mas sim com uma súmula cronológica, e vamos então fazer a leitura dessa súmula cronológica que nos dá aqui um enquadramento temporal e que cronologicamente nos dá as principais datas da vida de Cândido de Figueiredo. Então vamos começar. Súmula cronológica. 19 de setembro de 1846. Nasce em Lobão, no concelho de Tondela, o autor destas notas. Em junho de 1862, faz os seus primeiros exames no Liceu de Viseu, obtendo no exame de português a inédita classificação de 22 valores, distinção e louvor. Em outubro de 1864, é admitido como aluno interno no Seminário de Viseu. Em junho de 1867, conclui o curso superior de Teologia, sendo premiado com acesso em todos os anos daquele curso. Em setembro de 1867, livra-se de salteadores. Em setembro de 1867, portanto no mesmo mês e no mesmo ano, funda a Gazeta da Beira. Em janeiro de 1868, publica o seu primeiro livro, Quadros Cambiantes, coleção de versos. Em outubro de 1869, matricula-se na Faculdade de Direito em Coimbra. Em 1870, publica o poema dramático Tasso. Em 1870 ainda, publica-se o seu volume de versos Parietárias, oferecido pelo Diário de Notícias aos seus assinantes como um dos seus brindes anuais. Em 14 de fevereiro de 1874, é eleito por unanimidade professor correspondente da Academia de Jurisprudência de Madrid. Em maio de 1874, publica o seu poema Da Miséria. Em 5 de junho de 1874, conclui a formatura em Direito, tendo obtido diplomas de distinção e de accessit. Em 3 de junho de 1875, Latino Coelho comunica-lhe ter sido eleito sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa. Em 1875, é nomeado pelo Ministério do Reino inspetor de escolas no distrito de Coimbra. Em 1875 ainda, lança os fundamentos da Sociedade de Geografia de Lisboa com Luciano Cordeiro, Rodrigo Pequito, Cândido de Moraes e Emiliano Betancourt. Em 11 de outubro de 1877, é nomeado conservador do Registro Predial em Alcácer do Sal. Em agosto de 1878, é eleito presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Em 1880, adoeceu e cegou. Em 1881, apesar de cego, escreve o livro Homens e Letras. Em 15 de junho de 1882, recuperando a vista, é nomeado secretário-diretor-geral da Secretaria da Bula da Cruzada, que era uma dependência do Ministério da Justiça. Em outubro de 1882, é nomeado professor interino do Liceu de Lisboa. Em 8 de setembro de 1883, adquire por concurso o lugar de segundo oficial do Ministério da Justiça. Em 1884, toma a direção do Diário de Portugal e publica mais um volume de versos nictagíneas. Em 1887, é eleito pelo professorado do Ensino Livre vogal do Conselho Superior de Instrução Pública, onde serviu até 1889. Em 7 de fevereiro de 1888,
O governo do México nomeia o vice-cônsul daquela nação em Lisboa. 16 de maio de 1890. É convidado para tomar parte nos trabalhos do Congresso Geográfico Hispano-Português Americano, sendo o convite assinado pelo presidente da respectiva comissão organizadora, o general Arroquia. Em 16 de maio de 1890 ainda, em portaria do Ministério do Reino, é nomeado para fazer parte da comissão encarregada de rever a nomenclatura geográfica portuguesa. Em 26 de setembro de 1890, em portaria do Ministério da Justiça, é incumbido de fazer a coleção cronológica dos acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça e de catalogar os documentos sobre as relações de Portugal com a Santa Sé. Em 1 de dezembro de 1892, é nomeado governador civil do distrito de Vila Real. Em 2 de setembro de 1893, é nomeado secretário particular do Ministro das Obras Públicas, Bernardino Machado. No dia 31 de março de 1894, é eleito sócio do Grêmio Literário Português do Pará. Em 1894, traduz em verso o livro de Job e publica a tradução num volume. Em 17 de maio de 1895, o Ministério da Fazenda encarrega-o de inspecionar os livros modelo 26 dos 4 bairros de Lisboa e concelhos do distrito, organizando a relação das contribuições devidas ao Estado por serem desconhecidos os devedores ou por incúria das repartições públicas e promovendo a respectiva cobrança, do que resultou entrarem nos cofres do Estado muitas dezenas de contos de reis que se julgavam perdidos. 1895 dá princípio à organização do novo dicionário da língua portuguesa. 1897 publica outro volume de versos, Crisântemos, a coleção a que dá mais apreço entre todas as que publicou. Em 1898, ao seu romance histórico Amores de um Marinheiro, é concedido o primeiro prémio, 200.000 réis, no concurso aberto pelo Diário de Notícias por ocasião do 4º centenário do descobrimento da Índia. 1900, conclui-se e publica-se o seu novo dicionário da língua portuguesa. Em 3 de abril de 1902, é eleito sócio da Real Academia Espanhola. Em 9 de julho de 1903, é promovido por concurso a primeiro oficial do Ministério da Justiça. 17 de outubro de 1904, é promovido a chefe de repartição. A 15 de abril de 1905, é louvado em portaria do ministro Alpuim pela maneira como substituiu o Diretor-Geral da Justiça. Em 17 de março de 1906, é louvado em portaria do ministro Montenegro por bons serviços como diretor-geral interino. Em 1907, é eleito sócio do Centro de Ciências, Letras e Artes da cidade de Campinas. Em 9 de outubro de 1908, é agraciado com a Carta de Conselho por distintos serviços públicos. Ainda em 1908, de todas as composições incluídas nos seus livros de versos, faz seleção que constitui o volume Peregrinações. 2 de fevereiro de 1910, é eleito sócio da Academia Literária de Lisboa, que era destinada a estreitar relações literárias com o Brasil, tendo por diretor Oscar Leal e secretário Faustino da Fonseca, e que não sobreviveu ao presidente, precocemente falecido. 8 de julho de 1910, é nomeado diretor-geral interino do Ministério da Justiça, nomeação que se repetiu muitas vezes, como em 15 de julho, 18 de outubro e 20 de dezembro de 1913, em 29 de julho de 1914, em 13 de novembro e 19 de agosto de 1915, em 26 de julho de 1916, em 12 de dezembro de 1917 e em 1 de julho de 1918, etc. 7 de outubro de 1910, é eleito por unanimidade sócio da Academia Brasileira de Letras sobre proposta dos doutores João Ribeiro, Mário de Alencar e Silva Ramos. Mário de Alencar e Silva Ramos. Em 15 de fevereiro de 1911, em portaria do Ministério do Interior, assinada por António José de Almeida, é nomeado para fazer parte da comissão encarregada de fixar as bases da ortografia, que deveria ser adotada nas escolas e nos documentos e publicações oficiais. Essa comissão, de que também fez parte Carolina Michaelis, Gonçalves Viana, Andolfo Coelho e Leite de Vasconcelos, à parte dos vogais que depois lhe foram agregados,
apresentou ao Governo, em 23 de agosto seguinte, o relatório dos seus trabalhos, que, superiormente aprovados em 1 de setembro do mesmo ano, constituem a reforma ortográfica oficialmente adotada. 13 de novembro de 1915. É eleito por unanimidade sócio efetivo da Academia das Ciências de Lisboa, de que foi sócio correspondente 40 anos. 8 de fevereiro de 1916. É agregado na Academia das Ciências à Comissão Académica do Dicionário da Língua. Em 28 de janeiro de 1919, é nomeado subdiretor-geral do Ministério da Justiça, onde contava 35 anos de serviço, depois, na sua nomeação de segundo oficial, em 8 de setembro de 1883. E agora sim, chegamos ao fim do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões, a sua autobiografia publicada em 1928. Foi para mim um enorme gosto partilhar as 316 páginas desta obra convosco e cá estaremos no futuro para novos desafios em prol de Lebon da Beira e dos lubanenses. Resta-me agradecer as vossas audições, desejar-vos um resto de boa semana e até um dia destes, se Deus quiser. Fiquem bem. Muito obrigado.